Vamos então aprender algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, o desprezo ao Senhor é influenciado pelo esquecimento da nossa história. Eles estavam se queixando de Deus porque eles não se lembraram do que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Vejam então aí no versículo 2, o Senhor falando: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Que lindo! Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor está dizendo: eu vos tenho amado. Deus está fazendo uma declaração de amor ao seu povo. Em retribuição, o povo, de maneira debochada, pergunta a Deus: em que nos tem amado? Se você, Deus, me ama, por que eu estou vivendo essa situação? Porque a minha vida está difícil, porque eu estou vivendo situações de desconforto. Era o que estava acontecendo, o povo já tinha voltado do cativeiro, estavam construindo, reconstruindo, né? Já tinha um templo, já tinha muitas coisas, mas a vida naqueles dias eram dias difíceis para eles. Então, diante da dificuldade, eles questionavam o amor de Deus. Como é que o Senhor me ama se eu estou com a saúde abalada, se eu estou desempregado, se eu estou em conflito na minha família, conflito no trabalho? Que amor é esse que o Senhor tem por mim? É isso que está acontecendo aqui. Deus, então, para responder a pergunta, esse desprezo deles em pergunta, Deus lembra da história. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Aí está lembrando quando Rebeca foi à presença de Deus, porque os gêmeos brigavam, né? E foi dito a ela que o mais novo seria o cabeça, né? E em Romanos é dito que Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Isso, vocês estão dizendo que eu não te amo? Vocês lembram que seu irmão gêmeo nasceram no mesmo dia, mas eu escolhi ele e não outro? Diz o Senhor: todavia amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, desprezei Esaú, que é Edom, e fiz dos seus montes, da habitação dele, né, os edomitas, e fiz dos seus montes uma assolação, destruí, e dei a sua herança ao chacar do deserto. Ninguém mais foi habitar na região aonde era o país chamado Edom, dos descendentes de Esaú. Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar. Isso aconteceu 70 anos depois da volta dos israelitas à terra prometida. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Deus era contrário a Edom, que em todo empreendimento que ele fizesse, ele não daria certo. E diz: e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Não foi o que ocorreu com os descendentes de Jacó, os judeus que ficaram 70 anos no deserto, mas através de Ciro, Deus mandou Israel, Judá, voltar à sua terra prometida. Os vossos olhos verão e vos vereis. Grande é o Senhor também nos limites de Israel. O amor de Deus por nós, demonstrado na cruz, é a maior prova de que o Senhor está cuidando de nós em todas as áreas da vida.
aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, nos dará com ele também as demais coisas. Aquele que deu o maior vai dar a coisa inferior, tanto que ele reprova os discípulos: olhai para as árvores dos céus, né? Não semeiam, não colhem, e o vosso Pai Celestial a sustenta, quanto mais a vós, homens de pequena fé. A decepção com Deus, por causa das experiências amargas, trabalho, desempregado, saúde abalada, conflito no lar, acidentes, perda de bens, como ocorreu agora, muitos perderam com a chuva. As experiências amargas é consequência de uma visão seletiva da vida. Mas se tivermos uma visão ampla, veremos que a origem do nosso sofrimento não reside em Deus. A gente, quando está vivendo as coisas ruins, não consegue lembrar do passado, do que Deus fez no passado. E nós precisamos entender que a origem do nosso sofrimento não reside em Deus. É dito pelo profeta: de que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios erros. Então eles não refletiam, eles culpavam a Deus pela situação desagradável, mas eles, além de esquecer do que Deus fez por eles esqueceram também que a origem do sofrimento do homem não está em Deus, mas no próprio homem. Nós fomos escolhidos por Deus antes do mundo existir, para participarmos da glória eterna com Deus, os santos anjos e todos os santos em uma felicidade eterna. Meus irmãos, como Deus é ruim para conosco, se Ele já nos escolheu antes de nós nascermos, e o propósito de Deus é que nós possamos com Ele habitar no novo céu, numa nova terra, onde habita a justiça. Como é que eu posso entender que o meu sofrimento é a causa da indiferença do Senhor? Infelizmente, é o homem que não foi escolhido pelo Senhor, que mesmo gozando dos prazeres lícitos deste mundo, na eternidade serão lançados no lago de fogo devido a seus pecados e vão sofrer eternamente. Infeliz são justamente essas pessoas que não foram escolhidas, que ainda que nesta vida tenham todos os confortos, no último dia ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas quanto a nós, mesmo com todo o aperto que a vida possa nos impor, nós ouviremos. Lázaro mesmo foi levado para o seio de Abraão, o homem que tinha uma vida difícil. Nós ouviremos naquele dia: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Deus nos conferiu todas as bênçãos eternas em Cristo Jesus, mas aos demais homens as bênçãos temporais. Foi lembrando de Jacó e Esaú, quando Isaac abençoou Jacó, e quando Esaú vem e pede bênção, o Isaac diz: olha, eu já abençoei ele com todas as bênçãos. E Paulo, interpretando, aplicando essa verdade, diz: ele nos abençoou com todas as sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Enquanto nós temos as bênçãos especiais e, a algum grau, as bênçãos comuns, os homens deste mundo têm as bênçãos temporárias, mas não têm as bênçãos eternas.